Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa, capítulo 3, exercício número 59. Vamos ao enunciado. Considere uma parede de 5 metros de altura, 8 metros de comprimento e 0,22 metros de espessura, cuja seção transversal representativa é mostrada na figura. As condutividades térmicas dos vários materiais utilizados em watt por metro Kelvin são Ka igual a Kf igual a 2, Kb igual a 8, Kc igual a 20, Ke igual a 15, Kf igual a 35. As superfícies esquerda e direita das paredes são mantidas em temperaturas uniformes de 300 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. Assumindo que a transferência de calor através da parede é unidimensional, determine, letra A taxa de transferência de calor através da parede. Letra B, a temperatura no ponto em que as seções B, D e E se encontram. E letra C, a queda de temperatura através da seção F. Despreze qualquer resistência de contato nas interfaces. Bom, então temos aí alguns itens para encontrar. Começando aí na letra A, ele quer encontrar a taxa de transferência de calor. Na letra B, quer encontrar aí a temperatura aqui entre seção B, D e E. E na letra C, que é aí a variação de temperatura aqui na parede F. Então, para as considerações aí pedidas, vamos fazer as hipóteses simplificadoras do problema. Então, a primeira consideração é que a transferência de calor é permanente, tá? Aí temos que a transferência de calor é unidimensional, que foi dito aí para considerar no exercício, né? Na direção horizontal, tá? Transferência aqui é unidimensional, aí na direção horizontal. Quarta consideração a se fazer, propriedades térmicas constantes. Nesse caso, as condutividades, né, foram todas fornecidas aí, tá? Na unidade de watt por metro Kelvin, todas constantes. E quarta hipótese, que já foi dito aí no exercício, né, que é para a gente fazer, despreze a resistência de contato, ou seja, resistências de contato nas interfaces, desprezível. Então, essas são as hipóteses simplificadoras do nosso problema. Então, com essas condições, né, para regime permanente, a gente pode escrever que a taxa de transferência de calor através aí da parede plana, né, que vai ser aí uma transferência de calor unidimensional, pode ser descrita como a diferença da temperatura aqui da superfície interna, que é conhecida, menos a temperatura da superfície externa, que também é conhecida, dividido pela resistência térmica total aqui da parede. Então, para encontrarmos aí a taxa de transferência de calor, que é o que ele nos pede aí na letra A, tá? A gente precisa aí da resistência total. E para achar a resistência total, vamos fazer aí o circuito
térmico, tá? Então, para fazer o circuito térmico, vamos partir aqui dessa superfície onde a temperatura é conhecida. Então, temos aí uma temperatura da superfície e vamos ter aí até chegar aqui nessa outra superfície, tá? Uma parede aqui que é chamada de A, então vamos colocar aqui uma resistência A, aí resistência à condução. Então aqui é a temperatura da superfície interna e aqui eu vou chamar de temperatura T1. Quando eu chego nessa superfície, eu tenho 3 caminhos aqui a percorrer. Então eu tenho aí um caminho paralelo ao outro, então são resistências paralelas que a taxa de transferência de calor irá enfrentar. Então essa resistência aqui na parte de cima, que vai ser uma resistência C, aí eu vou ter uma resistência aqui na parte do meio, que eu vou chamar de resistência B, e uma resistência aqui na parte de baixo, que é uma resistência C também, né? Simétrico essas duas condições. Então, são resistências iguais. Aí desse ponto, a gente chega aqui nessa outra superfície, que eu vou chamar de temperatura T2, considerando que a temperatura seja uniforme aqui em toda essa superfície, tá? T2. Aí aqui para ir para o próximo caminho, né, percorrer a parede, eu tenho esse caminho e esse aqui, são materiais diferentes. Então a gente tem aí outra resistência em paralelo. Uma resistência pelo caminho de cima, resistência D, uma resistência pelo caminho de baixo, que é uma resistência E. Isso aqui volta e chegamos numa temperatura aqui dessa superfície, que eu vou chamar de temperatura T3. Aí vamos passar aqui pela parede F, vamos ter aí uma resistência aí F, e vamos chegar aqui na temperatura da superfície externa, que é a temperatura conhecida. E a gente sabe que o sentido aí da taxa de transferência de calor é da temperatura interna para a externa aí, né? Da maior temperatura para menor. Então temos aí o circuito térmico, temos aqui resistências em paralelo, resistências em paralelo. Para achar a resistência total, vamos aí reduzir o nosso circuito térmico, escrevendo aqui resistências equivalentes. Então a gente pode escrever assim: temperatura da superfície interna, aí aqui resistência A, aí temperatura T1, aí aqui essas 3 resistências vamos juntar numa resistência só, tá? Que vai ser uma resistência que eu vou chamar de resistência equivalente 1. Aqui temos temperatura T2 e aqui também temos resistência em paralelo. Vamos juntar em uma resistência só, que eu vou chamar de resistência equivalente 2. Aí aqui temperatura T3 e aqui a resistência F. Aqui é a temperatura da superfície externa e a gente tem aqui a taxa de transferência de calor. Então, precisamos encontrar aí cada resistência e depois encontrar a resistência equivalente aqui para encontrarmos a resistência total. Então, vamos calcular cada resistência aí, tá? Começando pela resistência RA, tá? A resistência RA, resistência à condução, vai ser o comprimento aí, LA, espessura da parede LA, dividido pela condutividade aí de A,
vezes a área aí de A. Então, vamos ter que isso vai ser igual ao comprimento LA, a espessura aqui, a medida de 1 centímetro. Colocando em metro, divide por 100, fica 0,01 metro. Aí, dividido pelo K, tá? O K de A vale 2. Ao invés de escrever aqui em Kelvin, eu vou escrever em graus Celsius, né? A diferença em 1 grau Kelvin e 1 grau Celsius é a mesma, porque aqui a temperatura foi dada em graus Celsius. Então, eu vou escrever que é 2 watt por metro grau Celsius, vezes a área. A área a gente vai pegar essa medida aqui, né, que foi dada, né, só um pedaço, que é a altura aí de 12 centímetros, tá? Em metro vai ser 0,12 metros. E aqui de largura a gente não vai pegar o 8 metros, né? Porque aqui, ó, a gente tem que é 5 metros por 8, tá? Tá aqui, a gente vai adotar aqui, tá? A largura apenas de 1 metro como base, tá? Para facilitar aí nos cálculos. Então, aí pegando 1 metro de largura, tá? Como base. Depois a gente vai calcular, então, a taxa de transferência de calor para um pedaço aqui de parede, que vai ser aí de uma área de 0,12 metro quadrado, de base aqui 1 metro, por altura de 12 centímetros, tá? 0,12 metros. E depois a gente vai fazer a proporção para a parede total, que é de 5 metros por 8. Então, a gente vai ter aí, fazendo análise dimensional, 1 metro corta com metro, esse metro corta aqui em cima, vai ficar graus Celsius por watt, que é a unidade aí de resistência. Então, a gente vai ter 0,01 dividido por 2 vezes 0,12, tá? Então, vamos ter aí um valor de 0,04, deixar 3 casas, então aí 4,2 na unidade de graus Celsius por watt. Aí vamos ter quem é a resistência RB, tá? Achando todas individuais, primeiramente. Então, aqui tá B, vai ser LB dividido por KB vezes a área de B. Então, LB, aí, a espessura é de 5 centímetros, divide por 100, 0,05 metro, dividido pelo K de B, o K de B é 8. Então, fica 8 watt por metro graus Celsius, vezes. Aí vamos ter a altura de B é 4 centímetros, então 0,04 metro. E adotamos aí a base de largura 1 metro só. Aí, então, vamos ter a análise dimensional é a mesma, né? Vamos poder fazer a conta como sendo 0,05 dividido por 8 vezes 0,04. Então, vamos ter o valor aí de 0,15, aqui é 6,2, então mantém só o 6, tá? Deixando 3 casas aí, na unidade de graus Celsius por watt. Então, achamos RB. Achando a resistência C, a gente vai ter aí, que vai ser o comprimento LC dividido por KC vezes a área C. O comprimento LC é os 5 centímetros, né, que é o 0,05 metros. O K de C vale 20, então 20 watt por metro graus Celsius. Aí a área, a gente vai ter a altura aí de C é 4 centímetros, 0,04 metro e 1 metro de largura. Então, vamos poder calcular RC como sendo igual 0,05 dividido por 20 vezes 0,04. Aí, então, temos o valor aí de 0,06. Aí, deixando só 3 casas, arredondo aqui para 3, tá? Em graus Celsius por watt. Temos RC, aí vamos calcular então RD agora, que vai ser LD dividido por KD vezes a área de D.
o comprimento LD vai ser aqui 10 centímetros, dividir por 100 fica 0,1 metro, dividido pelo K de D, que é 15, então 15 watt por metro graus Celsius, aí vezes a altura, que é de 6 centímetros, então 0,06 metro, vezes a largura adotada de 1 metro. Então, vamos poder calcular RD como sendo 0,1 dividido por 15 vezes 0,06. Então, temos aí que vai ficar 0,111 casas em graus Celsius por watt. Aí vamos ter que RE vai ser LE dividido por KE vezes a área de E. Então, LE é os 10 centímetros também, 0,1 metro, dividido pelo KE. KE a gente tem aí que é 35 watt aí por metro graus Celsius, vezes a altura, que vai ser 0,06 metro, e a base aí, a largura adotada é 1 metro. Então, podemos calcular RE como sendo 0,1 dividido por 35 vezes 0,06. Vamos ter aí um valor de 0,04, deixando com 3 casas só, arredondo aqui para 8,48 graus Celsius por watt. E calculando o RF, a gente vai ter aí que é o comprimento LF dividido por KF vezes a área F. O comprimento LF é de 6 centímetros, 0,06 metro, dividido pelo K de F. O K de F é igual ao de A, é 2 watt por metro graus Celsius, vezes aí a área vai ser a altura, que vai ser os 12 centímetros, 0,12 metro, vezes a largura adotada de 1 metro. Então, vamos ter aí que RF vai ser 0,06 dividido por 2 vezes 0,12. A gente tem aí o valor de 0,25, deixando com 3 casas, 0,250 graus Celsius por watt. Tá? Então, temos aí todas as resistências individuais. Agora, vamos, então, encontrar as resistências equivalentes. Então, começando pela condição 1, como a gente tem a resistência equivalente paralela, a gente escreve resistência equivalente 1, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência C, aí mais 1 sobre a resistência de B, mais 1 sobre a resistência de C. Então, teríamos aí que fica resistência equivalente 1 igual, né? O inverso disso fica 1 dividido, esse termo aparece 2 vezes, então fica 2 vezes 1 sobre RC. A gente calculou aí RC, que é 0,063, tá? Eu vou ocultar as unidades, a unidade final vai sair na mesma unidade, tá? Mais 1 sobre RB. E RB a gente calculou aqui 0,156, tá? E aí a gente pode calcular resistência equivalente 1. Então, começando aqui pela parte de baixo, 2 dividido por 0,063, a gente vai ter mais 1 dividido por 0,156. Tudo isso daí a gente vai pegar 1 e dividir pela resposta, que vai dar aí um valor para resistência equivalente de 0,020, deixando aqui com 3 casas, 0,26, que fica na unidade de graus Celsius por watt. Então, temos aí a resistência equivalente 1 para a resistência equivalente 2, são duas resistências em paralelo, a gente pode escrever 1 sobre a resistência equivalente 2 é igual a 1 sobre a resistência de D, mais 1 sobre a resistência de E.
Então, podemos escrever que a resistência equivalente 2 vai ser 1, o inverso, né? Inverte aqui, 1 sobre a resistência de D, que a gente achou ali, que é 0,111, mais 1 sobre a resistência de E. A resistência de E é 0,048. Então, a resistência equivalente 2 vai poder ser calculada como sendo aí 1 dividido por 0,111, aí mais 1 dividido por 0,048. Aí fazendo 1 dividido pela resposta, a gente tem aí o valor da resistência equivalente 2 de 0,0, aí 3, aqui deixando com 3 casas, arredonda 3,4. Então, isso na unidade de graus Celsius por watt. Agora que a gente tem as duas resistências equivalentes, a gente pode escrever a resistência total, que vai ser a soma dessas 4 resistências que estão em série. Então, a gente vai ter que a resistência total vai ficar igual à resistência aqui RA, mais resistência equivalente 1, mais a resistência equivalente 2, mais a resistência de F. Então, temos aí que a resistência total vai ser igual à resistência de A, que a gente encontrou aqui, 0,042. Vou ocultar as unidades, estão todas na mesma unidade, mais a resistência equivalente 1, que a gente achou aqui, de 0,026, mais a resistência equivalente 2, no valor de 0,034, mais a resistência de F de 0,250. Vamos ter uma resistência total, então, no valor aí igual. Calculando, vai ficar 0,042 mais 0,026 mais 0,034 mais 0,250. A gente tem o valor aí da resistência total de 0,352 na unidade de graus Celsius por watt. Então, se a gente tem aí a resistência total, a gente pode aí achar a taxa de transferência de calor, que a gente pode escrever taxa de transferência de calor vai ser igual temperatura da superfície interna, 300 graus Celsius, 300 graus Celsius, menos temperatura da superfície externa, 100 graus Celsius. Aí, dividido pela resistência total, que a gente achou no valor de 0,352 graus Celsius por watt. Análise dimensional, colocando graus Celsius em evidência, corta com graus Celsius, vai sair a unidade aí de watt, que é a unidade de transferência de calor. Então, vai ficar 200, 300 menos 100, dividido por 0,352. Então, a gente tem o valor aí de 568, tá? 2 na unidade de watt, tá? Sendo que essa taxa de transferência de calor é para 0,12 metro por 1 metro, ou seja, 0,12 metro quadrado, tá? Não é a resposta aí que queremos para a letra A. Então, agora pagando aí para a gente poder continuar. Então, encontramos aí uma taxa de transferência de calor no valor de 568,2 watt, que corresponde a 0,12 metro quadrado. E queremos encontrar uma taxa de transferência de calor total que corresponda a uma área de 5 por 8 metros, tá? Ou seja, 5 metros vezes 8 metros. Então, aplicando aí uma regrinha de 3, né? A gente tem aí que a taxa de transferência total vai ser igual a 568,2 watt, que multiplica 5 vezes 8 aqui, fica 40,
metro quadrado, dividido por esse valor aqui, que é o 0,12 metro quadrado. Metro quadrado vai cortar com metro quadrado. A gente vai poder achar aí a taxa de transferência de calor total na parede, que vai ser 568,2 multiplicado por 40, dividido por 0,12, tá? Então, a gente tem o valor aí de 189.400, tá? Watts, que a gente pode escrever na notação aí científica, né? 1, deixando com duas casas, arredonda aqui o 89 para 9, vezes 10 a quinta na unidade de watt. Então, temos aí, tá? O que ele pede na letra A, tá? Que é a taxa de transferência de calor através da parede. Na letra B, ele pede aí para achar a temperatura no ponto em que as seções B, D e E se encontram. Então, aqui, ó, a gente tem B, aqui D e E. Essa temperatura, considerando a condição aqui, né, onde ela se encontra, a gente está fazendo a consideração que seja uniforme a temperatura nessa seção, essa temperatura seria T2. Então, aí, tendo que a taxa de transferência de calor é constante através aí da parede, a gente pode escrever para a letra B, que é a taxa de transferência de calor entre esse trecho aqui, ó, entre a temperatura da superfície aí interna, menos a temperatura aqui T2, que é entre B, D e E, T2 dividido pela resistência entre aqui 1 e 2, que vai ser a resistência RA e a resistência equivalente. Então, vai ser RA mais resistência equivalente 1. Então, isolando essa temperatura T2 na equação, né, a gente vai ter esse termo aqui multiplica a taxa de transferência de calor, esse termo passa para lá positivo, esse mantém aqui positivo, e esse termo, esse aqui que multiplicou a taxa de transferência de calor, passa negativo. Então, a taxa de transferência de calor, aí vezes resistência A, mais resistência equivalente 1. Então, substituindo os valores, a gente vai ter T2 igual TSI, 300 graus Celsius, temperatura ali da superfície interna, menos a taxa de transferência de calor, que a gente tem que pegar só para um pedaço que a gente considerou aqui de 1 metro por 0,12 metros, tá? Que a gente tem aí o valor de 568,2, então 568,2, aí watt, porque as resistências a gente calculou, né, aqui só para esse pedaço aí da parede. Então, a resistência de A gente achou de 0,042, a resistência equivalente 0,026. As duas na unidade de graus Celsius por watt. Aí, watt vai cortar com watt, a gente vai poder calcular essa temperatura T2 como sendo 300 menos 568,2, que multiplica 0,042, aí mais 0,026. A gente tem aí uma temperatura T2 do valor de 261,4 graus Celsius. Essa é a temperatura aqui onde B encontra com D e E. E depois aí, na letra C, tá? Ele pede a queda de temperatura na seção F, aqui na seção F. Então, se a gente pegar a queda de temperatura aqui na seção F, temos a taxa de transferência de calor, que é constante, né, através da parede. Pegando e escrevendo só para esse trecho, ficaria a temperatura T3, aí menos a temperatura da superfície externa, dividido pela resistência nesse trecho aqui, que seria a resistência F. Então, a gente vai ter, para achar aí, né, vai ficar esse termo aqui, é a variação da temperatura em F. Então, a gente pode escrever que a variação da temperatura em F é igual à taxa de transferência de calor
vezes aí a resistência RF. Então, a variação aí de temperatura aqui em F vai ser a taxa de transferência de calor. Como a gente usou aí RF só um pedaço da seção, a gente pega a taxa de transferência de calor parcial, né? 568,2 watt, que multiplica aí a resistência RF, que é 0,250 graus Celsius por watt. Watt corta com watt, a variação de temperatura aí na parede F vai ser 568,2 vezes 0,25. A gente tem aí um valor de 142,05 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura aqui na parede F. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!